é isso. Temos mais Hypersphere aqui no canal. Bora conferir? E aí pessoal, beleza? Aqui é o Will do Beyblade Galaxy e hoje nós vamos conferir mais um Beyblade Burst Rise, como dá pra ver aqui. Estamos falando do Royal Genesis G5, um tipo resistência de Hypersphere, obviamente da Hasbro. E mais um presentaço que recebi do Blader Peter, a quem eu quero agradecer profundamente, lá de coração mesmo. Muito obrigado, Blader Peter, pelo seu carinho, pela sua ajuda aqui com o canal, por eu conseguir fazer essa análise para o pessoal conhecer um pouquinho mais de Hypersphere e como foi a adaptação da Hasbro do Royal Genesis, que dá para ver aqui lindíssimo na embalagem, né? Ele tá bem caprichado, as cores estão bonitas, mas é claro, ele não tem o driver elétrico que vem na versão da Takara Tomy, isso é exclusivo da versão asiática desse produto. Mais uma vez, muito obrigado, Blader Peter. Vamos conferir então esse Beyblade maravilhoso que nós temos aqui em detalhes, peça por peça. Antes de mais nada, a usual papelada que vem, nós temos o manual de instruções e outros dois papeizinhos aqui com instruções em outros idiomas, considerando que esse é um produto da Europa, veio lá de Portugal. Aliás, um abraço para todo mundo de Portugal que acompanha meu canal. É muito bom sempre dar uma lidinha no manual de instruções, caso seja o seu primeiro produto Beyblade Burst, porque aqui você encontra as informações localizadas para o seu idioma a respeito de estrutura, montagem e tudo mais. Esse Beyblade também vem com um lançador padrão do sistema Hypersphere, um lançador bem básico que a gente sabe, não tem tanta potência assim, mas ele é muito útil, quebra um galho, consegue lançar o Beyblade para que você tenha uma experiência inicial com esses produtos. Como disse, é um lançador simples, mas ele é bastante versátil. Ele tem aqui uma entrada R para Beyblades que giram à direita e uma entrada L para Beyblades que giram à esquerda. E você vai colocar a sua cremalheira de acordo. Lembrando que as engrenagens estão sempre na parte interna da estrutura do lançador. Se o seu Beyblade gira à esquerda, então a cremalheira vai entrar aqui no L. E se o seu Beyblade girar à direita, você vai encaixar a cremalheira na entrada R para que você consiga lançá-lo perfeitamente, certo? Então, lançador versátil, porém bastante simples. E agora sim nós temos o nosso Beyblade aqui completo, Layer Disc Driver, mas nós sabemos que o sistema Hypersphere da Hasbro faz com que os layers tenham uma divisão. Agora, para quem lembra do Royal Genesis, ou na verdade na versão da Takara Tomy chamado de Regalia Genesis, ele tinha um mecanismo de trava infinita, ele não destravava com facilidade. Esse mecanismo não existe na versão da Hasbro, que torna esse Beyblade um Beyblade comum. Dá até para ver o código QR aqui embaixo para você liberar esse Beyblade no seu aplicativo. Então o que nós temos aqui é algo que não temos na versão da Takara Tomy, ou seja, um GT Chip do Genesis, que por consequência não tem mecânica alguma, e a sua base de camada de energia Royal, que não tem na versão da Takara Tomy, porque é uma peça só na versão japonesa. Então temos aqui dois componentes separados. E vamos começar falando, é claro, a respeito do GT Chip. Olha que peça bonita, uma pintura bem detalhada. Aliás, a gente esquece com o tempo como a Hasbro caprichou na pintura dos Beyblades Hypersphere. Não à toa, é um dos sistemas que eu mais gosto da versão da Hasbro, tanto por ser divertido em batalhas quanto pelos detalhes que eles acrescentaram, e o próprio plástico dá pra ver que tem um certo brilho. Tá bem bonito, apesar de, como disse, não ter mecânica alguma. O que nós temos aqui é o código QR, as travas, né, as lombadinhas desse layer aqui que a gente vai entender quando montar, se são boas ou não. E também nós temos o sentido de rotação, essas partes que você vê aqui, essas pequenas colunas em volta da estrutura principal, elas vão encaixar diretamente nesses espaços que você vê da base da camada de energia, e aí você tem determinadas os sentidos de rotação. Esse é um GT Chip que gira exclusivamente à direita e só vai encaixar em bases que giram também à direita. Seguindo para a base de camada de energia, nós percebemos que ela é muito oval, praticamente de ataque, se parar para pensar. Eu sei que ela é classificada como um Beyblade de resistência e também um pouquinho de defesa, mas esse formato extremamente oval aqui não vai colaborar muito porque vai ter um recuo bem grande. Como disse, também não tem nenhuma mecânica, diferente da versão da Takara Tomy, que tem a mecânica de trava infinita. Aqui nós temos uma base de camada de energia puramente de plástico, embora pareça metal nessas partes aqui em prateado, isso é apenas tinta.
Na versão da Takara Tomy nós tínhamos metal aqui, na versão da Hasbro não. Assim como também as estruturas que nós tínhamos aqui para pressionar e liberar as travas para que esse layer conseguisse eclodir, são fixos na versão da Hasbro, que se olharmos embaixo, vemos uma estrutura bastante oca, bastante leve, para contribuir com a movimentação insana na arena que os Beyblades Hypersphere possuem. O que é muito interessante é você perceber que mesmo sendo um Beyblade em teoria de resistência, nós temos aqui pontos interessantíssimos de impacto. Ele vai baixar bastante aqui para que venha com uma espécie de upper e aí uma espécie de smash aqui bem forte, e esse padrão vai se repetir. O que esse layer aqui oferece é um recuo muito grande. Talvez funcione bem para um contra-ataque, mas eu não sei se vai ser tão bom assim para resistência como prometido pela embalagem. Ainda assim é uma peça muito bonita, as cores estão muito bem escolhidas e a pintura tá perfeita. É uma pena que vai sair com o tempo, mas está muito bonita a peça. Seguindo para o Disc, é uma peça nova exclusiva da Hasbro que simula a parte de cima do driver elétrico que nós tínhamos, que era o Hybrid. É interessante ver que a Hasbro fez aqui um esforcinho de criar um disc novo. Ele tem aqui a sigla SW, ao qual no momento eu não lembro exatamente o seu nome, mas ele também tem encaixes para frames. Quando você observa essa entrada aqui, você vê que dá para encaixar um frame e deixar esse Beyblade um pouquinho mais pesado, que é curioso também, que a Hasbro não lançou muitos frames, então torna o acesso um pouquinho mais difícil. O disc também parece ser bastante equilibrado, ele joga o seu peso um pouquinho para fora, mas é super fininho, não dá para ver nenhuma implicância tão significativa em termos de performance, porque ele é pequeno, compacto, super leve, mas isso colabora com o padrão que nós precisamos para Hypersphere. Por fim, nós temos a ponta de desempenho, que a gente sabe, Hypersphere é um sistema exclusivo da Hasbro que tem como base suas pontas de desempenho em formato de cone. Em teoria, esse aqui seria o Hybrid, mas ele vem com um design bem interessante, apesar de não ter nada eletrônico que precise de pilhas, o que é um ponto muito positivo, diga-se de passagem. Ele possui uma estrutura que parece fazer o ar passar muito bem e um cone muito diferenciado. Ele tem uma ponta que promove muito bem aqui a resistência, porque não é inteira, como a gente já viu em outros drivers do sistema Hypersphere. Às vezes é uma ponta bem plana, às vezes é uma ponta mais arredondada, mas é inteira. Aqui nós vemos um pontinho de contato em cima, que parece ter um pouco de resistência, pequenas ranhuras em volta para que tenha um padrão de contra-ataque e uma estrutura lisa na parte mais externa para que ele consiga um padrão interessante quando chega nas bordas da arena. Então ele é bastante de equilíbrio, ele tem características dos três tipos aqui e eu acho isso fantástico. Sempre gostei muito desse design, porque é uma ponta exclusiva, que não tem metal, que não tem mecânica, mas a parte visual é muito bonita, e eu sei que na arena vai ser bem interessante testar ele, porque nós temos um cone diferenciado. Como essas partes aqui interagem com as paredes da arena, a gente precisa descobrir, especialmente a sua ponta. Será que ele vai conseguir ficar um pouco mais estável, como a gente viu o Charge 3 na última análise que fiz aqui do Glyph Dragon? Basta testar para a gente conferir a sua performance. Bem, a montagem desses Beyblades também é super simplificada, não tem mistério nenhum. O que a gente tem aqui é algo bem confortável para quem está começando principalmente. Basta encaixar o GT Chip na base de camada de energia e você tem aqui o seu Royal Genesis, mais uma vez, sem mecânicas, mas ele está bem bonito e eu espero que os contra-ataques com o sistema Hypersphere sejam bem interessantes também. Vamos virar aqui para encaixar o disc. O disc ele vem nessa orientação, porque ele é um Beyblade de giro à direita, para a gente conseguir travar com o driver e sentir a trava, ver se ela é boa. Pra ser sincero com você, parece que ela vai soltar com certa facilidade. Esse Beyblade, dado o recuo que ele pode ter, considerando a sua estrutura oval, pode ser que ele ecloda com bastante facilidade, mas cara, é bonito de ver, né? Então eu tô bem curioso para testá-lo. E também uma dúvida que pode surgir é se aquela armadura do Big Bang Genesis da Takara Tomy, chamado de Eclipse Genesis no anime, né, na versão ocidental do produto, se aquela armadura vermelhinha cabe aqui, se você consegue encaixá-la aqui como na versão da Takara Tomy. Não, você não consegue, porque aqui é fechado, então ele não vai ter um encaixe apropriado. Na parte de cima também ele não vai ter um encaixe apropriado, então a estrutura do Royal Genesis é essa daqui mesmo
mas eu tô muito feliz de ter isso aqui na minha coleção. Blader Peter, mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa colaboração aqui com o canal pra gente testar mais esse Beyblade Hypersphere, que eu vou colocar ele na arena agora pra gente ver como ele vai se sair. Olha só, cara, esses pontos de impacto aqui podem causar um estrago nele e no oponente, né? Vamos conferir isso aí na arena. Bom, vamos lá, vamos colocar o Royal Genesis pra batalhar contra o Ace Dragon. Uau! Bem mais comportado do que eu esperava, hein? Que isso? O Dragon vai pra cima, vamos ver se ele vai conseguir desestabilizar o Genesis e um Burst! Um Burst delicado, suave, mas eu tô surpreendido com o padrão de movimento desse Hybrid aqui. Ele é muito mais calmo na arena do que eu tava pensando, gostei demais. Ainda que a sua mola não seja grande coisa, aparentemente. Ok, um pouco mais de movimentação agora. O Dragon se jogou muito nas paredes, conseguiu bons ataques, tentar mais um Burst. Eu ia falar que ele estava tentando desestabilizar o Royal Genesis, mas consegue um Burst lindíssimo. É, o Genesis parece que eclode bem fácil, hein? O próximo é o Dragon do último vídeo, vamos contra o Glyph Dragon. Olha só como o Genesis é muito mais comportado do que o Glyph Dragon, interessante, né? Lá vão eles, e um Burst! É, veremos muitos bursts nesse vídeo, aparentemente. Maravilhoso. E todos esses bursts acredito que sejam pelo formato oval do Genesis, como eu comentei durante a análise. Ele pode tentar desestabilizar um oponente, mas o Dragon era de resistência também, acabou vencendo aqui, mas o formato oval do Genesis acaba prejudicando. Ele tem muito mais recuo do que os demais Beyblades, do que um Glyph, por exemplo, que é muito mais circular. Tá bom, vamos tentar um Beyblade de giro à esquerda, vamos de Raise Devilos. Uou! Que pancada foi essa, meu amigo? Olha esse Burst! E Raze não teve chance, que isso? Vamos mais uma, vai? Vamos lá, será que vai rolar mais um Burst? Uau, o Raze vai pra cima e desestabiliza completamente o Royal Genesis. Caramba, que batalha linda. Vamos agora para um dos mais difíceis, que é o Bushin Ashindra, excelente Beyblade no sistema Hypersphere. O Ashindra tem uma boa resistência e tem uma defesa incrível. Resiste muito a Burst também e desestabiliza os oponentes como ninguém, como deu pra ver. Caramba, o Royal voa pra longe com o primeiro impacto, tenta um contra-ataque, mas já tá muito sem resistência. É, meu amigo, já era. Incrível. O Bushin Ashindra é fantástico. Se você puder ter um pro sistema Hypersphere, vale muito a pena, cara. E agora o Royal Genesis está com problemas, porque ele vai enfrentar o Prime Apocalypse. Caramba, olha só o que o Prime Apocalypse faz. Linda! Olha aí o contra-ataque que o Genesis fez e não rolou Burst. Tô impressionado que mesmo com esses impactos não aconteceu. Apocalypse vence a primeira batalha. Logo vai pra cima do oponente. Olha, o Genesis com um único golpe leva um Burst, como esperado. Muito bom. O Royal Genesis pode ser muito interessante em algum tipo de combo. Provavelmente um combo mais ofensivo pelo seu formato mais oval, como a gente consegue ver. Infelizmente, o seu driver não tem uma mola tão caprichada, com tanta força assim. Obviamente faz sentido, porque ele é considerado um tipo resistência, e a gente sabe que Beyblades do tipo resistência tendem a eclodir mais facilmente para equilibrar o jogo. Sendo assim, um combo com ele seria interessante para testar o potencial ofensivo. É claro que isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, porque a análise do nosso Royal Genesis está concluída por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse Beyblade, tenha conhecido um pouquinho mais a respeito dele na versão Hypersphere, então não se esquece de deixar um gostei aí para apoiar o meu trabalho por aqui no canal, não se esquece de se inscrever que tem vídeo por aqui todos os dias, e a gente se vê numa próxima. Até lá!